Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos então agora para a parte de multiplicação de matrizes, tá? Considere a seguinte situação então. Ana tem uma confeitaria e sempre compra produtos para repor o estoque, tá? Geralmente ela faz uma cotação de preços com 2 fornecedores. Aqui está então descritos os preços de cada fornecedor para cada item que ela precisa repor, tá? Então, farinha, açúcar, leite e ovos. Nessa compra, ela precisará então de 35 kg de farinha, 30 de açúcar, 30 litros de leite e 15 dúzias de ovos. Reunindo essas informações, então, aqui em uma tabela, né, da quantidade de produtos. Como que ela consegue então descobrir qual é o fornecedor que valeria mais a pena, né? Ou seja, o fornecedor que ela gastará menos com estas compras. Então, o que ela precisa fazer, né? Então, o fornecedor A. A farinha, que custa R$ 2,02, multiplicado, então, pela quantidade, que seria 35 quilos, né? Aí, ainda no fornecedor A, R$ 1,90, olha aqui os cálculos embaixo, vezes 30 quilos de açúcar, né? Mais R$ 2,35, que seria o preço do litro de leite, vezes 30 litros que ela necessita, e R$ 3,10, que é o preço da dúzia de ovos, vezes 15 dúzias, tá? Então, olha só, o preço de cada produto multiplicado pela sua respectiva quantidade, cada um desses valores depois somados, então, totaliza R$ 244,70 o fornecedor A, tá? O fornecedor B, vou realizar os cálculos da mesma forma, com os preços dele, então, 2,26 que multiplica 35, né? 1,24 que multiplica 30, que é o preço do açúcar e a quantidade de açúcar. 2,52 que multiplica 30, nos dará o preço total do leite. E 3,34 que multiplica 15, que nos dará o valor, então, gasto com os ovos. Somando tudo isso, R$ 242. Já conseguimos concluir que o fornecedor B é o mais vantajoso, então, para a Ana, né? Esse cálculo também é possível efetuar através de matrizes. Então, nós sabemos que a matriz é uma tabela de números, né? Aqui está a matriz dos preços. Então, sendo que a primeira linha se refere ao fornecedor A e a segunda linha ao fornecedor B, tá? E a matriz das quantidades aqui. Observem, então, que aqui eu tenho uma matriz 2 por 4 e aqui eu tenho uma matriz 4 por 1. O sistema para resolução é o mesmo, tá, pessoal? Então, o que nós resolvemos aqui? Eu vou considerar, então, a minha matriz dos preços. Então, cada valor aqui multiplicado por sua quantidade, ó. Então, esse P, né, eu vou chamar de P11 porque é a matriz de preço e Q11 porque é a matriz quantidade. Então, eu multiplico este termo aqui pelo primeiro termo da matriz das quantidades, depois 1,90 pelo termo P aqui 2,1, né? Então, está na segunda linha e primeira coluna. Depois, 2,35 que multiplica 30 e 13,10 que multiplica 15, tá? Tem o mesmo valor, então, aqui do fornecedor A e o mesmo procedimento com o fornecedor B, ok? O produto das matrizes, então, A e B, indicado por A vezes B, só é definido, pessoal, muita atenção agora, tá? Se o número de colunas de A, ou seja, se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? E o resultado, então, terá o mesmo número de linhas de A e o mesmo número de colunas de B, tá? Para que vocês lembrem, então, melhor disso, aqui está o esqueminha, sendo A, B, C as matrizes, né? E aqui os tipos das matrizes. Lembrando que o M sempre se refere a linhas, quantidade de linhas da matriz,
e o N é a quantidade de colunas. Então, turma, toda vez que vocês precisarem multiplicar duas matrizes, vocês precisam colocar, ó, façam esse esqueminha aqui, coloquem o tipo da matriz A e o tipo da matriz B e observem se esses dois termos do meio aqui são iguais, tá? Que é a quantidade de colunas de A e linhas de B. Precisa ser igual, tá? Caso não seja igual, não é possível realizar a multiplicação de matrizes, né? E a matriz produto, então, ou seja, o resultado dessa multiplicação, dará uma matriz com a quantidade de linhas de A, tá? Então, se A tem M linhas, C terá M linhas, e a quantidade de colunas de B, tá? Então, se B tem P colunas, o C também terá P colunas. Essa parte aqui é muito importante, tá? Aqui temos um exemplo, então, as matrizes A e B, tá? Observem aqui, eu tenho uma matriz 2 por 3, tá? Duas linhas com 3 colunas. E aqui eu tenho uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, aqui eu consigo realizar a multiplicação, ó, porque aqui esses dois carinhas são iguais, tá? A quantidade de colunas de A, 1, 2, 3, é igual à quantidade de linhas de B, tá? 1, 2, 3 também. E a matriz do resultado, então, né, a matriz produto, terá 2 linhas e 2 colunas. Será uma matriz 2 por 2. Isso tudo baseado nesse esqueminha que eu passei para vocês, tá? Então, vamos resolver essa multiplicação, tá? Da mesma forma que nós resolvemos ali a questão das quantidades, né, dos preços que a Ana precisava repor das mercadorias. Então, aqui, A vezes B igual a C, tá? A matriz C aqui que eu vou obter, já sei que é uma matriz 2 por 2. Como é que se dá essa multiplicação, pessoal? A primeira linha que multiplica a primeira coluna, tá? Depois, daí, quando eu realizo a multiplicação, ó, da primeira linha pela primeira coluna, tá? Eu vou obter o meu termo aqui, ó, C11, tá? Que é o primeiro termo aqui da primeira linha e da primeira coluna. Continuando a multiplicação da primeira linha, agora com a segunda coluna, tá? Então, primeira linha, ainda estou na primeira linha, só que agora na segunda coluna, né? Então, multiplicando a primeira linha pela segunda coluna, eu obtenho o termo C12, tá? Que no caso aqui é 3 e o C11 também é 3, né? Lembrando que cada termo aqui vocês multiplicam, então 2 vezes 0, né? Fica 2. Mais 0 vezes 5, né? Fica 0. Mais 1 vezes 3, 3. Tá? Então, aqui somente resta o 3, né? Para o meu resultado. E assim por diante, tá, pessoal? Então, agora aqui, segunda linha, tá? Com a primeira coluna, eu obtenho, então, o termo da segunda linha e da primeira coluna, que é o 27, né? E a segunda linha que multiplica a segunda coluna, eu obtenho o termo A22, que é da segunda linha e segunda coluna. Ok? Algumas propriedades, tá, pessoal? Então, atenção aqui também, porque a questão das propriedades das multiplicações da matriz não tem nada a ver com as propriedades das multiplicações de números, né? Inteiros, racionais, enfim. A propriedade associativa é válida, então se eu tenho 3 matrizes para multiplicar, eu posso primeiramente multiplicar A vezes B e o resultado então vezes C, ou então B vezes C e o resultado vezes A, tá? Distributiva à direita, o que significa isso? Ó? C vezes A, né? Ou seja, AC e BC, tá? Aqui, como tem mais no meio, aqui também é mais. E distributiva à esquerda, então aqui CA, né? E CB, tá? Então, observem aqui, ó, pessoal, que neste caso, a ordem dos fatores importa para a multiplicação, né? Então, de matrizes importa sim. E não vale neste caso aqui, ó, A vezes B igual a B vezes A, tá? Então, elas não são iguais. A matriz A vezes B resulta nesta matriz aqui.
e a matriz B vezes A resulta nesta aqui. Então, na multiplicação, a ordem dos fatores altera sim o produto, tá? Então, na multiplicação de matrizes, não vale esta regrinha, tá? Que não importa a ordem para multiplicar, importa sim. E mais uma propriedade, então, né? No caso aqui, ó, quando eu tenho duas matrizes, aliás, três matrizes aqui, né? A matriz A, B e C, tá? Se eu tenho A vezes B e A vezes C, tá? Essas duas matrizes aqui, ó, A vezes B e A vezes C, são iguais. Então, aqui está A vezes B e aqui está A vezes C. Porém, não vale aquela técnica do cancelamento, né? Imagine que eu estou com uma expressãozinha aqui, né? Uma equação matricial. Eu não posso simplesmente passar o A dividindo aqui para que ele vire 1. Porque vocês observem que B não é igual a C. Olha a matriz B aqui, ó, e olha a matriz C. Elas não são iguais, tá? Logo, não vale a lei do cancelamento aqui. E o último detalhe, então, né? Considere ainda que um produto de matrizes não nulas, ou seja, as matrizes não são nulas, pode ser sim uma matriz nula, tá? Então, se eu tenho a matriz A e a matriz B aqui e multiplicá-las, eu vou obter uma matriz nula onde todos os termos são iguais a 0, tá? Ok? Então, A é diferente de 0 e B é diferente de 0, porém a multiplicação delas dá 0 sim, né? Porque nós temos ali, dentro de cada multiplicação, soma e subtração também, que pode resultar em 0. Aqui eu tenho um exercício resolvido, também com uma equação matricial. Então, eu quero obter a matriz X, que multiplicada por essa matriz resulta nessa outra matriz aqui, tá? Primeiramente, então, lembrar desse esqueminha aqui, tá? A matriz X, tá? Esta matriz aqui, ó, ela terá M linhas e N colunas. Como ela está sendo multiplicada por uma matriz 2 por 2, né? E resultando também em uma matriz 2 por 2, eu sei aqui que a quantidade de colunas de X é igual à quantidade de linhas, né, desta matriz aqui. Então, aqui o meu N precisa ser 2. E o resultado, então, né, a matriz produto aqui, terá, então, a quantidade de linhas de X. Então, se aqui ela está tendo 2 linhas, a minha matriz X também tem 2 linhas. E a quantidade de colunas, então, dessa outra matriz, que é 2 também, tá? Vamos chamar, então, essa matriz X, né, de ABCD, que eu não conheço os valores dela, é o que eu vou descobrir. Então, essa matriz X multiplicada por essa outra matriz resulta nesta aqui, tá? Vamos lá, então, para o esqueminha para multiplicação. Primeira linha vezes a primeira coluna, tá? A vezes 1, mais B vezes menos 2. B vezes menos 2. Multipliquei a primeira linha pela primeira coluna, tá? Seguindo ainda com a primeira linha, agora com a segunda coluna, ó. Então, A vezes 3, né? A vezes 3, mais B vezes menos 1, tá? Então, notem que eu já fiz essa minha primeira linha com cada uma das colunas. Agora, eu vou partir para a segunda linha. Então, aqui no meu resultado também eu vou dispor esses resultados na segunda linha, tá? Então, segunda linha vezes a primeira coluna. C vezes 1, né? Mais D vezes menos 2. C vezes 1 mais D vezes menos 2. Segunda linha com segunda coluna, vai me dar, então, o termo A22 aqui. C vezes 3 mais D vezes menos 1. Agora, ó, pessoal, simplificando isso aqui, né? Eu tenho A menos 2B precisa ser igual ao quê? Ao primeiro termo aqui dessa matriz, que é 0, né? 3A menos B, então aqui 3A menos B precisa ser igual a 2, tá? Aqui, pessoal, eu estou dispondo as equações que possuem as mesmas incógnitas, tá? Então, aqui eu tinha A e B, né? A e B. E aqui na segunda linha, então, eu tinha as incógnitas C e D, tá? Que me geram outro sistema.
Então, C menos 2D igual a 1, que é este termo correspondente aqui, né? Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. E 3C menos D igual a 5, tá? Resolvendo o sisteminha aqui, nós temos que A vale 4/5, então o A é o primeiro termo aqui, ó, 4/5. O B, que é o termo A1, 2, né? Primeira linha, segunda coluna, vale 2/5. O C, 9/5 e o D, 2/5, tá? Está prontinho, então, a matriz X que nós precisávamos descobrir. E aqui, então, para encerrar, fica um esqueminha, né, de uma forma bem didática de como multiplicar as matrizes. Então, sempre primeira linha com a primeira coluna me gera este termo aqui, tá? Lembrando que essas multiplicações aqui, 1 vezes 7 mais 2 vezes 9, tá? Mais 3 vezes 11. Aí aqui, primeiro, sempre as multiplicações. Então, 7 mais 18 mais 33 resulta em 58. E assim por diante. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, né? Recomendo que vocês destaquem bem, sobretudo aquele esqueminha ali, para ver se existe ou não a multiplicação de matrizes, né? E aqui também, muito treino nos exercícios, então, que seguem no roteiro para que vocês realizem. Certo? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima semana.